Bendito Deus, até aqui podemos dizer Ebenezer, o Senhor já nos abençoou, só na intenção de virmos à igreja, rompermos com as dificuldades. Muitos têm tido uma semana de correria, de trabalho, cansados, corpo cansado, corpo até desejoso, dormir um pouco mais tarde, que não é defeito, né? Mas nós temos compromisso, Senhor. A nossa alma também tem necessidade. Nós precisamos construir um caráter cristão espiritual em nossos filhos, em nossa família. Precisamos de vitória, precisamos de ter uma vida espiritual crescente. Começar na carne e ir para o espírito. Não começar no espírito, depois ir para a carne novamente. Ó Senhor, abençoa-nos nesta manhã. Tudo que formos falar, que o Senhor possa vindicar, guiar. Abençoe a igreja que está aqui em óleo e as demais igrejas, irmãos pela internet. Nos dê uma manhã abençoada. Em nome de Jesus Cristo que pedimos. Amém, Senhor. Bom dia, irmãos, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus. Todos vocês, a oração do irmão Brana, né, para este dia tão importante, tão significante para as mães. Todos os dias são o dia das mães, mas o irmão Brana sempre lembrou disso, nós também lembramos, principalmente aquelas mães que estão atuando, né, nesse ofício, estão encaixadas neste ofício conforme a Bíblia e a mensagem. A essas, primeiramente, eu quero dizer: Deus te abençoe, parabéns. E também dou parabéns para os maridos, né, que têm dado condições para que as suas esposas se enquadrem na mensagem, na Bíblia, de acordo com a Bíblia. Então, você sendo um provedor, e para todas elas, né? Feche seus olhos, vamos orar. Sola para nós, irmão. Sola para nós, hein? Um solo. Pedimos, Senhor, que Tu abençoe esta manhã, através de toda a nação, enquanto é celebrado este dia comemorativo do Dia das Mães. Mas que esse não seja apenas um Dia das Mães, que todos os dias possam ser assim. Deus, conceda esta manhã que mães, mulheres que estão afastadas de Deus, que voltem a si esta manhã e reconheça o que significa a palavra mãe. É aquela que gerou. Que ela possa saber que os filhos de sua união com seu marido foram pedrinhas preciosas, sagradas, que Deus colocou sob seus cuidados. Então Deus lhes responsabilizará pela criação daquelas crianças. E como disse as Escrituras aqui, a boa mulher é a mãe. O que ela é, seus filhos a chamarão bendita. Ó Senhor, quando vemos este dia, quando se afastam tanto das Escrituras e agem quase como bestas, nós oramos, Deus,
que Tu nos dê um reavivamento antiquado, que as chame de volta ao lugar onde deveriam estar. Senhor, nós não, de modo nenhum, esqueceríamos de Te agradecer pelas verdadeiras mães, pois sabemos que temos tais hoje, verdadeiras mães genuínas. Deus abençoe-as. Elas são grandes tesouros para nós. Nós oramos que Tu continue a ser com elas, Senhor, e que elas possam viver felizes e ver o fruto do Seu ventre servindo a Deus. Nós oramos, Deus, que aqueles que usam a rosa branca da manhã ou a flor branca dizem que sua mãe passou além desta cena de ação hoje, que elas possam, Senhor Deus, descansar em paz, suas obras a seguirem. Conceda isso, Senhor. Agora toma a Tua palavra, Senhor, e fala às pessoas. Dai-lhes conforto, pois esta é a razão pela qual nos reunimos aqui, para sentirmos Tua presença, ouvirmos Tua palavra, sermos abençoados e sairmos daqui para sermos melhores homens e mulheres, meninos e meninas do que éramos quando entramos. Nós pedimos isto em nome de Jesus, Filho de Deus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Então, esta associação dos amigos do óleo, né, irmão Nelson? Eles têm esse costume de, não sei se faz para todas as igrejas, envia rosas, né, para as mães. Então, depois na saída do culto, vocês pegam as mães, né? Eles fazem isso, uma iniciativa deles, né? Acho que faz com todas as igrejas. E eles ofereceram, então depois vocês vão levar após o culto. Destacando aqui uns parágrafos da mensagem que nós estamos lendo na quarta-feira, a flecha do livramento de Deus. No parágrafo 5, um fato histórico. E os anjos desceram e cantaram a pastores comuns, não com vestimentas de clérigos, porém com vestiduras de pastores. E olhe quem recebeu a primeira mensagem, que tiveram que ser pastores, 91. Assuntos variados, né? Tal como pastor, se alguém lhe interrompe, reprovando-lhe a palavra, ele não tem que se deter a respeito. Ele sabe exatamente o que fala. Prossiga. Hein? E o mesmo é com os outros ministérios. Tem que ser da mesma maneira. É ordem da igreja 41. E às vezes, infelizmente, ainda tem pessoas que procedem assim. Você está no meio da pregação, a pessoa levanta a mão para falar alguma coisa que lembrou. Mas eu estou dando um testemunho, e o irmão às vezes lembrou de um testemunho também, ele levanta a mão e ele quer falar. Ainda tem isso. E não são pessoas novas no meio da mensagem, são já antigos já. Antigos. Não consegue segurar, não consegue. Né? Levanta a mão e quer falar no meio da pregação. Corta a linha. Para que isso? Você olha alguém e diz: agora sei que a irmã Jones, o irmão Jones é um ministro, sua esposa faz isso e aquilo. A mim não importa o que aquele faça. Esta é a palavra. Amém? Então não importa que o irmão Jones, que é ministro, faça, ou a esposa do irmão Jones faça. Para mim não me importa. O que me importa é a palavra. Porque clamas, 110. Paulo estabeleceu o exemplo de todo futuro mensageiro.
deveria aspirar Paulo. O profeta diz: por mais que nós tentamos nos comparar com Paulo, nunca igualaremos a ele, mas vamos nos esforçar. E em verdade estabeleceu o exemplo para todo verdadeiro ministro de Deus, embora ele não chegue a alcançar numa tal altura no domínio da profecia como Paulo alcançou. Era de Éfeso 26. Primeiramente, Paulo foi absolutamente fiel à palavra. Ele nunca se apartou dela, não importando o quanto isso custasse. Éfeso 27. Quando Deus chamou Abraão, o chamou para que se separasse de tudo. E isto é o que nós temos que fazer. Possuindo todas as coisas, 46. E se algo que eu queria ser, e desejo de coração ser, foi um verdadeiro servo de Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, quero que meu testemunho seja limpo, distinto, que resista em todos os meus erros ainda, que resista em todos os meus erros ainda, o amava de todo o meu coração. E faça isso nesta manhã com todo o meu coração. Serpente ferida, 24. E se escribas, pregadores, ministros, homens espirituais, assim chamados, os ungidos, somente lessem a Bíblia, eles não queriam saber o que está acontecendo. Eles saberiam o que é isto. É Deus cumprindo sua palavra. Qual é a atração sobre a montanha? 49. Quando Deus faz uma promessa de um ministério nesses dias finais, Ele o confirmará exatamente da forma que Ele disse que Ele faria. A voz de Deus, 100. Agora, portanto, nós sabemos que temos mãos inferiores. O pastor e eu, ou qualquer outro pastor, comparado com as mãos do Senhor. E se ele estivesse aqui nesta manhã, estes pais trariam esses bebês a Cristo. Mas sendo que estamos aqui na representação dele, que nós o representamos, ele traz então as crianças a nós. Nossas mãos são inferiores, mas representam as de Jesus, que são perfeitas. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos começar a falar dessa mensagem ao nascer do sol. Uma mensagem bem recheada. O profeta sai por vários ângulos e eu creio que nós teremos boas escolas dominicais. Sempre que nós fazemos assim, Deus confirma, né? Sua palavra. O profeta, ele usa 3 escrituras. Eu ouvi uma vez alguém falando, perguntando, né, sobre o ministro usar mais de uma escritura para pregar, né? Parece que alguém chegou à conclusão que tinha que usar só uma, mas o profeta usa 3 aqui. Nós vamos ler as 3. Romanos 8, depois Marcos, depois Apocalipse. Romanos 8, 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Agora Marcos 16. Marcos 16,
versículos 1 e 2. Isso. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. Então, o profeta, ele usa, essa expressão, ao nascer do sol. O tema principal dessa mensagem é a ressurreição. E agora, Apocalipse 1, 17, 18. Um 17, 18. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e foi morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. O Senhor abençoe a sua palavra. Pode se assentar. Lembrando ainda de um assunto, até uma pergunta que foi enviada por e-mail, Eu creio que foi até estimulada por aquela série de cultos que fizemos às quartas-feiras sobre a vida de Jó. Depois também uma outra pessoa me perguntou isto: se a segunda fase da vida de Jó, os filhos que Jó teve foi com a mesma esposa, O irmão Branham não menciona na mensagem, até onde eu lembro, e a Bíblia também não é clara nesse sentido. Jó 42, 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, todos quanto dantes conheceram. Então fala dos irmãos, e das irmãs. E comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentos. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Cássia, e o nome da terceira Querem Rapuque. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos, e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Aqui não menciona, talvez a pessoa perguntou porque quando a esposa de Jó falou para ele amaldiçoar Deus e morrer, disse: você fala como louca. E eu não tenho como responder isto, a não ser que a Bíblia falasse que seria a mesma pessoa, ou o irmão Branham falasse. Agora, ele fala nesta mensagem, iniciando um pouquinho, ao nascer do sol, ele fala sobre o poder vivificador. É um assunto muito substancioso. Eu já preguei sobre essa mensagem, de uma maneira resumida. Eu preguei essa mensagem em vários lugares, E um deles eu preguei essa mensagem
na igreja do pastor Manuel Magalhães, em Mogi das Cruzes. Já partiu para o Senhor, já. Falamos dessa mensagem em 81. Agora, vocês sabem, talvez tenham escutado o rádio e os diferentes ministros falando, e ouviram esta madrugada o nosso irmão Neville falando sobre a ressurreição, porque ele prega essa mensagem na Sexta-feira Santa, na Semana Santa da Páscoa. Eles tinham o culto da madrugada. Eu pensei que talvez haveria de tomar um caminho um pouco diferente, não para diferir, mas somente para agregar um pouco mais, talvez vendo de outro ângulo. Esse é um ponto de destaque para você ver uma mensagem. Às vezes a pessoa está falando por um ângulo, Deus está pregando, falando no culto por um ângulo, e você diz que você não está entendendo o que o pregador está falando, porque você está olhando por outro ângulo. Pois nas Escrituras, em qualquer ângulo em que você as tome, elas sempre lhe declararão a Jesus Cristo. Inteirinha fala disso. Não pode se apartar disso de maneira alguma. Elas sempre declararam a Ele. Agora, o mundo de hoje, as igrejas estão celebrando cultos nesta manhã, pelo menos nos Estados Unidos, do outro lado da terra, em memória a maior triunfo que o homem tem conhecido. Penso que quando ele morreu como Salvador, ou melhor, quando nasceu como menino, pois não podia haver estado aqui a menos que houvesse vindo à terra. Penso que quando morreu, certamente ele pagou a dívida por nossos pecados. No entanto, tem nascido muitos meninos, e tem havido muitos bons, e tem havido muitos homens que têm sofrido, têm morrido por muitas coisas boas. Porém, até este dia não tem havido um que pudesse levantar-se a si mesmo dentre os mortos. Amém? Então começa você a entender. Por isso que Jesus disse: derribarei esse templo, em 3 dias o edificarei. Ele mesmo ele deu a morte e deu a vida. Por isso que o profeta vai falar de poder vivificador. Sendo que esta é a semana mais festejada, toda a história, temos a maior celebração de todos os tempos. Foi o domingo da ressurreição, quando ele provou o que antes havia dito. Os homens podem dizer coisas das quais não se pode ter uma confiança absoluta, até que haja provado ser a verdade. Deus tem dito: examinai tudo e retende o bem. E ele não diria a você que fizesse algo que ele mesmo não estivesse disposto a fazer. Aqui já entra uma lição, né, de vida, no geral. Cada um toma para si isso. Então ele deu a prova de quem era esta pessoa que morreu por nossos pecados. Esse dia não é somente um dia de recordação, como todos com essas flores, chapeuzinhos, coelhinhos, todas essas coisas que temos introduzido, e mesmo as celebrações tão santas, o que está muito bem, porém tudo isso não é o assunto verdadeiro nesse sentido. Como muitos dizem, devemos lavar os pés uma vez ao ano, na quinta-feira santa, e na sexta-feira devemos tomar
a Santa Ceia, que quantidade diferente de doutrinas se põe a discutir se deve ser neste dia ou naquele, ou se deve ser no dia do sábado, primeiro dia da semana. Todas essas coisas não são nada mais que tradições. Então, aqui vai outra lição. O que é tradição e o que é mandamento. O que é costume e o que é mandamento. Tradições. De que benefício lhe seria estas coisas, por exemplo, se celebrar a quaresma ou não? Se não tem a vida em si mesmo? É apenas uma celebração da qual não há contra, mas a verdade é que tem cumprido com suas tradições cabalmente e tem deixado de lado, olha aí, ó, o tema principal. O povo vai se enchendo tanto de tradição, de coisas, de afazeres, e esquecendo do essencial. Agora, Satanás não importa quão religioso você seja, o quão correto possa ser você em sua doutrina. Se você passa por alto essa vida, então de maneira alguma vai ressuscitar. Quer dizer, quando ele fala vai ressuscitar, é a primeira ressurreição. Porque na segunda, crendo ou não crendo, vai ressuscitar. Os espíritas que crêem na reencarnação, né? Então lá na segunda vocês vão ver que vocês vão ter que ressuscitar para juízo. Não importa quão religioso, quão bom, quantas igrejas tenha pertencido ou quantas pertencerá, não importa se você não tem, se você não tem nascido de novo. Portanto, se Deus levantou a Jesus dentre os mortos, o levantou somente para uma comemoração, e esta manhã de ressurreição é só um dia de celebrarmos em todo ano, ou de outro modo, somos nós beneficiários de sua ressurreição? Vamos comemorar ou somos beneficiários? Você notou? Religião comemora, mas a noiva é beneficiária. O que significa isso para mim? O que significa para você? Agora, nós cremos por fé que Ele certamente ressuscitou dentre os mortos. Mas que tem a ver isto comigo? Isso sucedeu faz já 2000 anos. Agora, para encontrar esse texto, estava muito cansado. Meu braço me doía muito por causa das injeções que a enfermeira me havia aplicado. Nossa, hein? Um homem com uma membrana precisava tomar injeção. Olha aí, ó. Médico, cura-te a ti mesmo. Como vocês sabem, meu filho e eu estamos nos alistando para viajar a ultramar dentro de poucos dias. Exige que tenhamos essas injeções contra cólera, febre amarela e outras enfermidades. Para viajar. Não. Preciso. Sou crente. Ainda tem mãe ignorante que não vacina as crianças. Paralisia, outras coisas, problemas e tal. Pega a carteirinha dos filhos, tudo sem carimbo, sem nada. Mães relaxadas. Devia ter uma lei para processar elas. Deve ter, né? Aí, homem de Deus, vou ter que viajar para tal lugar, assim, eles vão ultramar, e nós temos que, meu filho, tem que tomar a injeção. Injeção. Viu que exemplo?
Nosso profeta era natural, humano, como nós somos. Eu estava um pouco abatido, essas injeções me fazem um pouco enfermo. E é que César requer que a gente tenha essas injeções antes de sair daqui a outras nações. César quer. Você entendeu a linguagem? Quem é o César? A César o que é de César, e a Deus aquele de Deus. Amém? Cristão revelado não passa a perna no César, não. Passa a perna no César só os cristãos abusados e relaxados. Mas o irmão Branham nos deixou exemplo em tudo. É só ler as mensagens. Amém? Então essa mensagem, irmãos, vai além do batismo em nome de Jesus Cristo, Santa Ceia, não cortar o cabelo, vestido e tal, não beber, não fumar. Ela vai além. O profeta diz: e aquela natureza? E aquela teimosia que é um demônio? A pessoa não se libertou disso ainda. Poder vivificador vem para isso. Eu gosto muito dessas coisas aqui. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Enquanto estava ali assentado, pensava em que eu iria e o que eu diria a esta congregação que está me esperando nessa manhã, pelo que estou muito agradecido, sendo que são homens e mulheres que dariam suas vidas pelo que a gente lhe diz. Por isso que o pregador da mensagem tem que respeitar esse povo. O profeta diz: esse povo não é feito de serragem não, hein? Vocês estão mexendo com a noiva de Jesus Cristo. Se é mensagem, é mensagem. Como devo fazer? Que devo tomar como texto? Logo enquanto estava ali assentado, quase adormecido, ouvi que batiam na porta da frente da casa. Não havia ninguém em casa senão eu, do que estava ciente, e me pus a escutar, porque não havia ouvido muito bem. Depois de um momento, bateram na porta de entrada do escritório onde eu estava. Alguém continuou batendo na porta. Eu fui abrir a porta e qual foi a minha surpresa quando vi que ali estava uma menina com o cabelo amarelo, com seus olhos azuis. Ao olhá-la, parecia uma florzinha de primavera. Tempo de ressurreição. Agora vejo que está sentada aqui olhando-me. Ela me entregou um cartão. A menina, um cartão. Você vê como que as coisas feitas de coração, não importa o tamanho, por coração, por inspiração, elas têm significados profundos e elas marcam, elas vêm com um propósito. Eu já dei esse testemunho para vocês. Você está assim tão... Tempo atrás eu estava tão assim, humano que nós somos, né? Humano. Os pensamentos, as dificuldades, as limitações da gente. Eu recebi uma carta de um presidiário, né? Um presidiário. Me agradecendo por tantas coisas que eu fiz por ele. Eu falei, puxa vida, teve que ser um presidiário para me animar? Um presidiário, na carta dele, para me animar, para me ajudar. Nosso Deus cuida de nós, não cuida? Então notem isso. Me trouxe um cartão. Por certo, quando chegar outra vez em casa, encontrarei vários cartões desse tempo de ressurreição. Mas este era o único que eu havia recebido estando fora de casa. E ela me disse, irmão Branham, este é da parte do meu pai e da minha mãe. Queria estar segura de que apareceria minha. E era
que seu papai, sendo artrítico, estando em cadeira de rodas, havia mandado este cartão. A menina foi levada. Quando tomei o cartão, agradeci a menina enquanto ela deu a volta e se foi da porta. Eu abri o cartão e deste cartão tomei um texto, pois no cartão estava escrito Marcos 16, 1 e 2, ao nascer do sol. Então daí saiu essa mensagem. Um homem sendo artrítico, cadeira de roda, pede para a filha levar um cartão para o irmão Brano. Daquele cartão surgiu uma inspiração, essa tremenda mensagem. Eu gosto dessas coisas, é nessas coisas que eu confio. A coisa que mais me encanta na mensagem, é a maneira como Deus age. Amém? Quando tomei o cartão, agradeci a menina. Então pensei nisto, e logo pensei do assunto acerca da vivificação de Jesus Cristo, sendo levantado dentre os mortos. E assim dei com este tema. O sol em particular, esse dia quando o sol saiu, bem, houve um tempo quando a terra esteve em completa escuridão. Ela estava sem forma, vazia, toda coberta de água, em uma escuridão. Estava numa atmosfera nublada, tenebrosa. Logo o Espírito de Deus se moveu sobre as águas e disse: haja luz. Deus teve uma razão para fazer isto, porquanto debaixo dessas águas, agora é ensinamento, debaixo dessas águas haviam sementes que ele havia semeado, e tinha que receber a luz do sol para poder viver. A primeira luz que houve neste mundo foi a palavra falada de Deus. A primeira luz foi a palavra falada de Deus. A primeira luz que brilhou sobre a terra foi a palavra falada de Deus. Disse: haja luz, e houve luz. E qual fez tornar as trevas em luz? Para assim produzir uma criação e logo a vida sobre a terra. Tudo que existe é através da palavra falada. Nasce uma semente, no caso o sol. Mas quem fez o sol? A palavra falada. Então não temos que criar aí uma denominação da palavra falada. Tudo é palavra falada. O que Deus nos está dando neste final de era, nesse final de tempo dos gentios, como manifestou no ministério de irmão Brana, é um poder também para manifestar isto, em função de uma necessidade, por causa do que o diabo está fazendo. Veja o que o diabo tem feito, veja o que o diabo está fazendo. O diabo detonou tudo, acabou com tudo. Só não acaba conosco porque Deus não permite. Mas ele tem vindo contra nós e virá. E num desses dias ele virá coletivamente contra a noiva através do Concílio Mundial de Igrejas, que é a imagem erigida da besta, que é o grande Golias, que foi a terceira batalha de Davi, e será a nossa também. Mas assim como Davi venceu, nós venceremos também. Aí é que está o segredo. Davi venceu o gigante com a mesma arma. Você vence os seus grandes problemas com a mesma arma que você vence os pequenos problemas. Nunca se esqueça disso, porque Jesus disse: sem mim nada podereis fazer. Você não pode matar leão sem ele, você não pode matar urso sem ele,
e muito menos matar gigante. Concílio Mundial de Igreja está vindo aí. Será que eu vou dar conta, pastor? Se você tem o poder vivificador, você dará conta. Não se preocupe com o que você tem que vencer o dia da manhã. Se preocupe se você está vencendo hoje. Então hoje, nesta manhã, nesse domingo, nos lembra o domingo de ressurreição. Você está assentado aqui na igreja, vocês nas demais igrejas, pela internet, assentado, você já veio, orou, cantou, está ouvindo a palavra, entendeu? Você está voltando diferente do que você entrou. Então você tem que sair com essa certeza: eu sou um vencedor. Esse leão eu matei. Você matou isso aqui hoje. E amanhã? Amanhã é outro. O mesmo Deus que deu isso para você hoje, dará para você amanhã. Você crê assim? Vamos ficar de pé. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, a sua graça, ela nos tem trazido até aqui. O seu amor nos mantém neste caminho. Abençoe, Senhor Deus, essas palavras que foram faladas, construídas em nossos corações. Que este poder vivificador possa nos manter. Que esse nascer do sol, que você possa nesta manhã, que esta palavra, a palavra falar de Deus, essa luz possa brilhar na sua vida. Se você está em trevas, se você está na escuridão, que esta manhã o sol brilhe na sua vida, e a escuridão seja dissipada. Pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Vire para o seu irmão, para a sua irmã, diga: Deus te abençoe até a noite, né? Deus abençoe o irmão Luiz, a irmã Kelly, em Lely, né? Irmão Luiz e irmã Lely, irmã Lely em Bauru. Deus abençoe pela internet. Irmão Paulo Furtado em Jaú, irmão Salvador Amaneus em Piraju.